Olá, multis! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as palavras de classe aberta e sobre as palavras de classe fechada. Meu nome é Neuci Vieira Lima e eu sou aqui do Instituto Multisaber. Cliquem aqui no nosso canal, se inscrevam, deixem seu like nesse vídeo e fiquem aqui comigo até o final para entender um pouco mais sobre esse conhecimento internalizado que todo falante nativo de uma língua tem armazenado em sua memória de longo prazo. Vamos lá? As palavras de classe aberta são aquelas palavras que apontam para uma realidade extralinguística, nomeiam as coisas do mundo. Eu costumo dizer que a escola fica muito tempo tentando explicar para os alunos as classes de palavras. Mas se a gente pegar as palavras da língua portuguesa e dividisse nessas duas partes para poder compreender, seria muito mais fácil. Nas palavras de classe aberta, a gente tem verbos, adjetivos, substantivos, toda palavra que nos dá ideia mental está na classe aberta. Então, se eu falo gato, cachorro, galinha, árvore, chuva, logo vem uma imagem na sua mente. Andar, cantar, pular, uma imagem na sua mente. Isso faz parte da classe aberta, essas palavras que dão ideia mental, que apontam para uma realidade extralinguística. Essas palavras a gente chama de arquivo aberto porque estamos sempre aceitando palavras novas na língua, ou por empréstimo, ou criamos palavras quando surge algo novo para ser nomeado. Por exemplo, agora mesmo, neste momento histórico que nós vivemos, tem uma palavra nova despontando, que é brain rot, que é mente podre. Então, esse termo é um termo que foi eleito pela Universidade de Oxford como o termo do ano, porque é uma preocupação, e diz respeito àquele hábito de você ficar passando um monte de vídeos, né, na sua tela, sem parar em vídeo nenhum, e vídeos sem conteúdo. Então, esse termo surgiu. Pode ser que esse termo fique na língua portuguesa e pode ser que não, seja só temporário. É assim que funcionam os empréstimos. Você empresta uma palavra da língua portuguesa e pode ser que depois de um tempo ela saia. Por exemplo, nós já tivemos na língua portuguesa Discman, Walkman, agora a gente tem iPad, iPhone, a gente tem aquele pequenininho que a gente tinha de MP3 para ouvir música antes de surgir aí o smartphone com todas essas funções. A gente tinha um aparatozinho só para ouvir música. Saiu, entrou em declínio, né? Tecnologia é assim, né? Tudo modifica muito rápido. Saiu da língua, ninguém nem lembra mais. Discman, Walkman, eu ainda me lembro bem, né? Porque ficou mais tempo, né? O que a gente precisa entender é que essas palavras, elas entram por empréstimo, elas podem ou não ficar na língua. Então, esse vocabulário, ele está sempre em expansão. Já as palavras de classe fechada, não é todo dia que a gente cria uma palavra nova, tá? Então, elas estão aqui desde que a gente começou a lidar com gramática, há séculos, né? Então, essas palavras, elas não dão ideia mental e elas apontam para uma realidade linguística. Então, elas apontam para o texto, elas servem de elo, que, já, mas, e, de. Então, são preposições, são conjunções. Essas palavras são as mais difíceis para a gente explicar para o aluno, porque na língua falada, a gente tem as hesitações, a gente volta numa frase. Na língua escrita, não. A escrita tem um outro princípio de organização e precisa dessas palavras. Nós precisamos dessas palavrinhas para formar o elo nas orações, os períodos. Isso é muito mais difícil de se explicar na escola. As palavras de classe aberta, no entanto, é um pouco mais fácil, desde que o professor saiba organizar este conteúdo. Por exemplo, para tratar dos substantivos, que são as palavras que nomeiam as coisas do mundo, né? Não é assim a definição que a gente tem, a gente pode organizar essas palavras em campos semânticos. Nós temos na língua os hipônimos e os hiperônimos. Os hiperônimos são palavras de classe maior, de sentido mais amplo. Então, vamos pegar, por exemplo, assim, pomar. Pomar é um hiperônimo, tem um sentido mais amplo. O que cabe dentro de pomar? Cabe mangueira, macieira, jabuticabeira, cabem várias árvores frutíferas, né? Dentro de pomar, a gente tem todos esses nomes. Esses nomes são os hiperônimos de pomar, que a gente chama isso de campo semântico. Isso fica agrupado assim no nosso cérebro, tá, gente? Na nossa memória de longo prazo, a gente tem lá esse arquivo de palavras. A Dani explica muito bem isso aqui nos vídeos dela. Ela fala do acesso lexical. Para facilitar o trabalho em sala de aula, por exemplo, se você é professor alfabetizador, você pode criar listas de palavras com esses alunos. Por que não criar listas de palavras de hipônimos e hiperônimos? Você não precisa falar para os alunos esse nome, essa nomenclatura. Estou falando aqui para vocês porque eu estou lidando com um público que é professor. Eu sou formadora de professores. Então, eu uso um vocabulário mais técnico com vocês. Vocês não precisam usar com as crianças. Mas se o acesso lexical é facilitado
quando você usa palavras do mesmo campo semântico? Olha que interessante. Então, se eu tenho frutas, frutas é hiperônimo. Quais são os hipônimos? Maçã, manga, laranja, melancia, kiwi, caqui. Se eu brinco com os alunos, eu posso fazer um jogo com isso, com hipônimos e hiperônimos com os meus alunos, que são palavras de classe aberta. Se o meu aluno não conhece ainda essa palavra, eu posso mostrar para ele uma imagem. Por exemplo, o aluno não sabe o que é uma mangaba, que é uma fruta que tem lá no Nordeste. Por que não mostrar para esse aluno e ampliar esse vocabulário, esse repertório lexical desse aluno, mostrando para ele uma fruta ou experimentando, se for possível, também pode ser o caso. Então, se eu pego, por exemplo, animal. Animal é substantivo, é hiperônimo de gato, cachorro, galinha. Eu posso ainda subdividir esse campo semântico, animais selvagens e animais domésticos. Gato, cachorro, animais domésticos. Elefante, leão, pantera, tigre, animais selvagens. Olha que interessante se eu organizar essa reflexão linguística com os meus alunos dessa forma, para trabalhar essas palavrinhas. Você pode, inclusive, estratégia didática, eu falei para vocês. Fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar uma estratégia didática. Você pode organizar um ditado com seus alunos, e esse ditado vai ser um ditado de hiperônimos. Você fala o hiperônimo, e para cada hiperônimo ele tem que escrever 3 hipônimos. Não precisa usar a nomenclatura, tá, gente? Então, você fala uma palavra de sentido amplo e ele tem que escrever 3 palavras que cabem nesse campo semântico. Por exemplo, você fala assim, animal. Aí o aluno tem que escrever, escrito espontâneo. Ele tem que começar a pensar em quais palavrinhas ele vai escrever, quais letras ele vai usar. Então, ele vai escrever gato, cachorro, galinha. Ou então você diz assim, fruta. E aí ele tem que escrever 3 frutas. Você pode fazer um jogo. O que eu acho interessante é que você, professor, tenha esse conhecimento. Esse conhecimento de que, na nossa memória de longo prazo, a gente tem palavrinhas armazenadas, a gente tem um vocabulário, um léxico mental. Que esse léxico está organizado em 2 blocos. Arquivo aberto e arquivo fechado, ou palavras de classe aberta e palavras de classe fechada. Palavras de classe aberta servem para nomear o mundo. Palavras de classe fechada servem para formar elos, apontam apenas para a realidade linguística. As estratégias para trabalhar com essas palavrinhas, venho aqui um outro dia e faço um vídeo para vocês. Geralmente, quando nós começamos nos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente primeiro e segundo ano, a gente não fica trabalhando conceito gramatical, a gente não fica falando em substantivo, em adjetivo com os alunos. A gente fala de palavrinhas, palavrinhas que qualificam, palavrinhas que nomeiam. Essas outras palavras do arquivo fechado, então, preposição, conjunção, o aluno só vai estudar mais profundamente no ensino fundamental 2. No ensino fundamental 1, lá para o 4º, 5º ano, a gente começa assim a trabalhar, mas a trabalhar no próprio texto do aluno. Como é que ele forma esse elo. Certo, gente? Espero que esse vídeo contribua para a sua prática pedagógica e para a sua formação. E até a próxima!